Madrugada dos Mortos, filme de 2004 dirigido pelo Zack Snyder, começa do jeito tradicional que filmes parecidos tendem a iniciar sua premissa, que é apresentando a tranquilidade, a calmaria da rotina e do cotidiano, neste caso da enfermeira Anna. Paralelamente, a gente acompanha alguns pacientes e informações que vão sendo divulgadas com o decorrer das cenas sobre um suposto surto que está acontecendo naquele momento. Então, devido à sua distração, compreensivamente proveniente do seu cansaço, das suas horas de trabalho, a personagem não presta atenção, o que é extremamente comum em situações desse tipo, até mesmo em outro tipo de ocasião, porque ninguém imagina que uma epidemia dessa escala irá acontecer do dia pra noite, ou de uma hora pra outra. Então a personagem vai pra casa pra ficar com seu marido, e depois de tomarem banho juntos, os personagens dormem. E o filme trata de perpetuar essa tranquilidade que a gente vê no começo, como se estivéssemos acompanhando a rotina de uma pessoa comum, depois na sua casa, com seu marido, tudo muito normal, muito fácil de identificar e compreender, além de eles não terem ficado alarmados com a situação, que no caso já estava bem grave, porque pelo estado de cansaço de ambos, eles não assistiram o noticiário, então não tinham como saber o que estava acontecendo na sua própria vizinhança. Então eles só foram ter essa percepção quando a filha do vizinho invade a casa e o quarto do casal e ataca o marido da Anna. E A Madrugada dos Mortos é aquele tipo de filme que os personagens dentro do microcosmo não sabem o que é um zumbi, ou pode até existir esse conceito dentro da trama, mas por ser algo tão repentino, as pessoas não têm tempo de fazer essa associação. Embora no longa, mais tarde, a gente percebe que existe uma passagem de tempo e eles ainda não têm um nome para essas criaturas. Chamam de canibais, de monstros, enfim, todo tipo de nome, exceto o que dá nome ao subgênero. E esse tipo de abordagem ela é muito pertinente porque mostra, mesmo que brevemente, que os personagens em questão precisam descobrir como lidar com essa ameaça e principalmente como matar essas criaturas. Porque se já soubessem o que são eles e, lógico, como lidar com os mortos-vivos, não existiria tanto drama a princípio, mesmo sendo uma situação muito repentina. Então, o começo do filme é justamente a Anna encontrando outros sobreviventes, que inclusive são tão passageiros que nem dá tempo de lembrar o nome deles, e o desespero devido à situação, porque ninguém sabe o que está acontecendo, não parece existir nenhum tipo de solução para o que está havendo. Os personagens eventualmente descartam a hipótese de serem ajudados e conseguem pelo menos encontrar refúgio em um shopping. E cabe mencionar que, apesar de ser uma reimaginação do filme homônimo de 78, dirigido pelo George Romero, esse filme não é exatamente um remake porque, embora apresente o mesmo conceito, ele segue rumos diferentes da história, além de apresentar outros personagens. Então, exibe o mesmo princípio, mas a abordagem é consideravelmente diferente. A proposta do Zack Snyder para esse filme é ser um pouco mais estilizada e esteticamente destacada, porque você percebe que não existe uma preocupação em desenvolver os personagens, nem seus dramas e nem a relação entre aquele grupo de sobreviventes. Existe uma atenção maior em estabelecer imagens viscerais, violentas, nojentas, mas ao mesmo tempo atrativas de se ver. A construção de momentos emblemáticos, onde a ação é muito chamativa ou existe um momento muito forte de tensão, a ideia é transmitir através da imagem, da estética do que a gente está vendo, uma sensação não só de desconforto, mas de fascínio também. Então é lógico que, devido a toda a maquiagem que os mortos-vivos possuem, a gente obviamente imediatamente sente repulsa por eles, mas também é difícil desviar o olhar porque é bizarro demais para você não ver. Inclusive, existem cenas que poderiam ser inimagináveis para quem é iniciante no gênero, como uma mulher grávida que se transforma em um zumbi e que essa infecção acaba passando para o seu filho ainda dentro da barriga. E nesse caso é preciso apontar como a maquiagem é realmente fundamental nesse filme, porque ela possui um papel significativo quanto a dar verossimilhança a essas criaturas. Porque o pouco de medo e de assustador que o filme consegue transmitir ao espectador é justamente pela aparência dos zumbis, porque a narrativa, o roteiro não se preocupa em transformar os mortos-vivos em uma ameaça muito forte. Embora seja óbvio que ela existe, os zumbis não possuem aquele instinto animalesco. Inclusive, em vários momentos, eles parecem até receosos em seguir em frente, como por exemplo um grupo de zumbis em uma escada, frente a 4 ou 5 sobreviventes, e eles esperam antes de atacar, sendo que estão em maior número, não possuem dor e teoricamente só são guiados pelo instinto de morder e comer carne humana. Além do mais, alguns conseguem segurar, pular, abaixar, todo tipo de
mecanismo de precaução que só um humano normal, com todas as funções cerebrais, apresentaria, e teria a necessidade do cuidado de fazer, porque existe todo o senso de preservação, ao contrário do que um zumbi precisaria, já que eles não sentem dor novamente e já não possuem, supostamente, autopreservação. Esse filme apresenta um conceito ligeiramente diferente do que a gente está acostumado aos dos zumbis originais, ou tradicionais. Esses correm, inclusive, mas é só uma característica do longa, não é um defeito. É perceptível que a proposta é focar em uma situação, não é no desenvolvimento dos zumbis e o quanto eles são uma ameaça à humanidade, e muito menos em dramas pessoais ou do grupo, do coletivo de sobreviventes. A gente vê, por exemplo, bem no começo, o drama da protagonista, que perde seu marido logo no começo, mas isso não é desenvolvido ao longo da narrativa. Também temos outro personagem que exprime seu fracasso no amor, tendo 3 relações que não foram bem sucedidas. Ele diz até que teve uma filha, mas tudo isso acaba sendo só um esforço para aprofundar minimamente personagens que possuem mais importância no decorrer dos eventos. Nenhuma dessas informações é eficiente em criar simpatia com o público, tanto que, novamente, é até difícil lembrar o nome deles no final, o que acaba sendo um pouco contra-intuitivo, porque normalmente esse tipo de filme, não necessariamente de zumbis, mas que apresenta uma catástrofe em nível mundial, ou pelo menos muito grande, que acaba cortando comunicação com o mundo e deixando sobreviventes por si só, a gente automaticamente imagina-se que a catástrofe vai tornar aquelas pessoas que se uniram justamente por causa dela em confidentes uns dos outros. Não necessariamente em um nível tão íntimo, mas pelo menos que vão compartilhar suas histórias para criar um tipo de laço, um vínculo em meio a todo aquele horror, até para preservar um resquício de humanidade. Mas apesar de existir até uma passagem de tempo evidenciada levemente, a gente só percebe que aquele grupo se acomodou à situação, no sentido de entenderam que estão presos naquele shopping e que aquela é a vida deles agora, mas ao mesmo tempo não parece existir um mínimo de intimidade entre eles. Alguns se relacionam, alguns ficam mais próximos, mas isso é só mostrado, não desenvolvido. A gente simplesmente aceita porque presume que o tempo que eles passaram, que não fica exato, a gente não sabe quanto tempo foi, talvez tenha sido suficiente para eles se unirem de algum modo, mas pro público fica bem superficial. E novamente eu recorro à ideia da proposta porque o filme parece muito mais um estudo daquela situação de uma maneira estilística, esteticamente falando, do que um estudo do que aconteceria em um caso real, como um grupo de indivíduos totalmente diferentes uns dos outros se comportariam em uma situação como essa. É óbvio que inevitavelmente isso acontece, mas o que eu quero dizer é que o filme parece não ter essa pretensão, parece não ser o seu intuito inicial, tanto que até aquele sentimento de esperança que normalmente aparece ao final da história, porque sempre existe um plano de superação daquele evento, sendo normalmente um lugar que a maioria dos personagens acreditam que pode haver salvação, não aparece no final da história. Os personagens sim conseguem uma forma de escapar, uma forma de sair da zona de conforto, digamos assim, mas no desfecho vemos que as tragédias continuam a acontecer, e em meio aos créditos finais a gente percebe que o que poderia subjetivamente ser uma ponta de esperança acaba se tornando só a continuação do pesadelo que a gente estava vendo até aquele momento. E um detalhe que eu acho importante se destacar, e que eu acredito ser um mérito do filme, é que os personagens eles vão morrendo com o passar da trama. Isso pode parecer óbvio, mas é um detalhe fundamental para criar um pouco de credibilidade para aquela situação, para mostrar que ela realmente é caótica. Mesmo que nesse caso a ideia não seja ser o mais realista possível, observar que os personagens podem morrer a qualquer instante ajuda a plateia, a audiência, a entender o nível de ameaça daquela ocasião. Por outro lado, quando os personagens morrem, a gente não sente peso, a gente não sente pena deles ou algum tipo de tristeza, porque, novamente, eles não foram desenvolvidos o suficiente pra gente se apegar a eles, nem em um nível superficial. Existe até uma mínima tentativa de criar simpatia por um casal cuja mulher estava grávida, mas que não é o suficiente para criar uma comoção significativa. Por isso que é mais justo analisar Madrugada dos Mortos, de 2004, como um filme mais descompromissado. Ele é competente em sua premissa, ele cumpre sua proposta, mas é evidente que a ideia não é se aprofundar nessa situação, não é usar o subgênero de zumbis para fazer uma correlação com uma situação cotidiana da humanidade ou com conflitos internos de alguém ou até mesmo de uma relação. É só um filme que pretende mostrar o que está acontecendo naquela região e que por acaso acompanha um grupo de personagens que ficou preso em um shopping. Não existe complexidade em torno dessa história. É basicamente o que a gente vê em sua primeira camada, e se visto e analisado dessa forma, acaba sendo um excelente passatempo.